pessoal! Bom dia! Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Nossa live de hoje é sobre mudança de mentalidade, mais uma da série que a faculdade não te ensina. Bora lá então conversar um pouco sobre isso? Sejam bem-vindos. Dá um tempinho aqui para vocês irem chegando. Essa série que é tão querida por vocês, né? Que eu sempre vejo bastante feedback positivo do quanto que vocês gostam dessa série. Então, não podia deixar, né, de fazer aqui, a gente já está quase encerrando o nosso mês, não podia deixar de fazer uma live sobre essa série. Bom dia, Sadiele. Bom dia. A conversa de hoje vai ser muito interessante, né? Eu espero que ajude aí vocês a refletirem, a pensar um pouquinho em algumas coisas novas, a se proporem a fazer algumas mudanças. Bom dia, Rodolfo. Quem for entrando aí, seja bem-vindo. E espero que hoje dê pra gente fazer uma troca, né, que possa agregar para vocês aí de alguma forma. Bom, vamos lá começar? Né? Vamos falar então um pouquinho sobre mentalidade, né? Esse tema da nossa live de hoje. Vamos pensar na mentalidade? Eu não vou aqui trazer, né, uma conceituação, né, tirada de algum livro, nada disso. Eu vou pensar no sentido geral mesmo, a respeito de mentalidade. Vamos pensar que mentalidade consiste num conjunto de crenças que a gente tem a respeito das coisas. De uma maneira muito simplificada, seria isso. Então, a sua mentalidade, a forma como você pensa a respeito das coisas, a forma como você pensa a respeito de algo, do que vai acontecer, a respeito de você mesmo, do que você é capaz ou não de realizar, o que você é capaz ou não de fazer. Então, a mentalidade, ela vai incluir esse nosso conjunto de crenças. E por que é importante a gente falar da nossa mentalidade? Porque a nossa mentalidade vai nortear as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, você precisa olhar qual é a forma como você enxerga as coisas e quais são as suas crenças, porque muitas vezes você não modifica os seus comportamentos porque tem uma crença, às vezes você nem percebe essa crença, mas ela faz com que você acabe se mantendo no mesmo lugar, na mesma posição, tendo os mesmos resultados, mesmo quando você tem o desejo de realizar alguma mudança. Então, essa mudança das suas próprias crenças é algo que precisa ser trabalhado quando você quer fazer alguma ação diferente. Você precisa ter uma crença mesmo, um motivo, algo que leve você a acreditar que você pode mudar a sua ação e fazer de uma outra forma. E se você não mudar a sua mentalidade primeiro, consequentemente, na hora de colocar em prática essa mudança de ação, muitas vezes é muito difícil. Você começa a fazer, mas aí acaba parando, acaba desistindo no meio do caminho. Porque tem algo ali que você não percebe, mas que te impede ou que meio que te boicota sem você perceber, que leva você a não dar sequência, a não fazer aquela mudança que você está pretendendo. E aí, né, a ideia dessa live, para quem é essa live? Para quem quer mudar. Se você não quer mudar, não precisa assistir a live, não tem nenhum porquê. A ideia dessa live é fazer com que você reflita e pense em possíveis mudanças. Por quê? Porque se você está tendo algum resultado na sua vida que não está sendo satisfatório, se você acabar, né, mantendo esse mesmo comportamento que você está tendo, os seus resultados eles vão ser o mesmo. Não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, para isso, você vai precisar ter mudanças. E eu vou dar aqui várias sugestões de coisas para a gente repensar, né? Não levem as coisas para o extremismo, você sempre vai ter que pensar em adaptar para a sua própria realidade, em verificar em como que isso vai se adequar à sua própria vida. Então, tomem cuidado com relação a isso, né? Não é extremismo, mas é mais uma forma de fazer com que você... para dar uma chacoalhada. E fazer você refletir, peraí, tá adequado isso ou não, eu preciso mudar? Porque se você está insatisfeito com a sua vida, alguma coisa você precisa alterar, modificar, porque as coisas elas não se modificam sozinhas, depende muito da nossa ação. Então, eu queria trazer uma frase aqui para começar, né, pra gente ir pegando assim, né, esse clima da nossa live, que é o seguinte: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo.
Essa frase, né, é do Henry Ford e eu trouxe ela porque eu acho que ela é uma frase assim muito representativa. A verdade é, quando você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa, qual que é o seu comportamento? Você começa a fazer uma série de ações para que aquilo que você acha que você consegue fazer de fato se concretize. Então, quando você tem, né, a sua mentalidade, a sua crença, ela diz que você consegue, que você é capaz, você vai se esforçar para ter aquele resultado. Então, a ideia é, você tá certo. Por quê? Porque sabendo que você é capaz, sentindo isso, você vai fazer todo o esforço, percorrer todo um caminho até chegar ao resultado que você quer alcançar. Agora, vamos pensar no contrário, né? Se você acha que você não é capaz de fazer alguma coisa, você vai se mobilizar para fazer? Não vai. Bom dia aí para quem tá chegando, gente. Você não vai se mobilizar para fazer alguma coisa nova, porque você não acredita naquilo. E se você não se mobilizar, não realizar um primeiro passo para uma mudança, as coisas não vão acontecer e, consequentemente, a sua crença tá certa. Porque as coisas não vão acontecer sozinhas, elas dependem de você ter essa mudança, de você ter uma modificação no seu comportamento. Então, vamos pensar o seguinte, acreditando que você consegue, acreditando que você não consegue, eu concordo, você tá certo. Por quê? Porque as suas ações vão ser baseadas nas suas crenças e elas vão acabar gerando esse resultado que você acredita, seja ele resultado de que você consegue ou seja ele resultado de que você não consegue. Então, acho que é interessante vocês pararem para pensar nas coisas que vocês acham que são capazes e nas coisas que vocês acham que não são capazes. Pensa aí, né? Quais são as suas crenças a respeito de vocês? Porque quando a gente está falando de mentalidade e resultado, a gente está falando muito da nossa vida, das mudanças que a gente vai fazer na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, acho que é uma coisa importante aí para vocês repensarem, para vocês começarem a refletir. E acho que uma das coisas que a gente também precisa pensar é a questão do nosso funcionamento. Pense assim, enquanto cérebro, enquanto espécie, nós queremos ter o máximo de resultados com o mínimo de esforço. Nós evitamos, é nosso, né, do ser humano. A gente evita, a gente não quer fazer mais e mais coisas, a gente quer, se possível, fazer o mínimo possível e atingir o máximo de resultado. Então vamos pensar assim, que a gente ouvindo, se estiver Voltei? Voltei, gente, só me confirmem se vocês estão me ouvindo. Verificar bem, né? Porque na outra live aconteceu a mesma coisa. Amanda, travou, voltou para você? Me confirma. Só me avisem aqui. Eu cancelei. Voltou? Ah, então tá bom. Eu cancelei aqui o Wi-Fi. Vamos ver se nos dados móveis a gente consegue fazer e não trava mais. Bom, então eu tava falando a respeito do nosso funcionamento, a respeito assim, da gente buscar sempre o mínimo de esforço possível. Então, a nossa questão de se ir lá e realizar coisas novas e coisas diferentes demanda muita energia da gente. Energia porque envolve todos os nossos níveis, né? Envolve a gente fisicamente mesmo fazer mais coisas, mentalmente superar crenças e barreiras psicológicas que a gente mesmo se coloca. Então, toda vez que a gente se movimenta para alguma ação, isso exige da gente um esforço maior, de repensar, de rever, de tentar, de às vezes tentar e não ter o resultado que a gente quer e também lidar com isso. Então, o nosso funcionamento já é assim, do contrário, faça o mínimo. O nosso corpo pede isso, faça o mínimo, não faça mais, né? Fique aqui no mesmo lugar, não gaste energia, poupe energia, porque assim você consegue manter a sua sobrevivência por mais tempo. Bom, na prática, eu acho que a gente pode pensar nas situações de zona de conforto que a gente fica. Zona de conforto são as situações em que, assim, elas, primeiro, que é o principal da gente pensar, zona de conforto é confortável. É gostoso, tá confortável, você tá sentindo que tá tudo bem, você não precisa se desafiar a fazer coisas novas, porque da forma como você tá seguindo a sua vida, tá tudo ok, tá tudo funcionando. E aí, né, é o funcionando, né, não tô dizendo que tá funcionando da melhor maneira, mas tá funcionando de uma forma que você se acostumou com ela.
e que você sabe que para sair dessa situação você vai ter que mobilizar uma ação diferente e que isso vai demandar de você muita energia, muito esforço e essa questão da psicológica mesmo, tá? Eu penso muito no psicológico, eu acho que ele influencia muito o seu comportamento. O quanto que a sua mente, né, aquilo que você acredita, aquilo que você sente, impacta depois naquilo que você vai fazer para mudar, para agir, para se modificar. Então, quando você tá na zona de conforto, tá tudo, entre aspas, tá gostoso. Tá quentinho, tá confortável, você já sabe o que esperar das coisas. Às vezes o que esperar não é tão bom, mas você já sabe o que vai vir. E se você tentar uma coisa nova, você não sabe. Então, às vezes, assim, o resultado não é o que eu quero, mas, bom, eu já tô acostumado com esse resultado, sempre funciona dessa mesma forma, eu vou seguir dessa maneira. Bom, qual que é o problema? É que, assim, você se mantém nessa posição de zona de conforto, ela te dá, você sente, sim, que há um conforto, algo gostoso de permanecer, mas você, quando você se acostuma e não procura sair dessa zona de conforto, você não consegue ter resultados diferentes na sua vida, você não consegue fazer modificações. Porque as modificações elas vão implicar você passar por situações desconfortáveis. E quando eu falo assim do desconfortável, eu não estou dizendo de situações ruins, tá? Porque às vezes as pessoas confundem o que eu falei para vocês no começo, para a gente não ser extremista, que às vezes a pessoa acha que sair da zona de conforto, né, sentir desconforto, é necessariamente atrelado com algo ruim. Ou, eu não gosto dessa situação, eu vou me manter nela porque eu preciso estar no desconforto. Não, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo assim, que o desconforto é você sair da sua posição que você já tá ali acostumado e se propor a fazer coisas novas. E pensar, às vezes você é confortável, mas não é bom pra você. Então, se não tá sendo bom pra você, o desconforto, ele vai trazer um mal-estar? Vai. Mas é ele que vai proporcionar que você se mobilize para agir e fazer as coisas diferentes. Vamos pensar, né, quem aqui me segue, né, que eu sempre falo que a psicanálise é a abordagem que eu trabalho, que eu sigo, né, que eu gosto bastante. A psicanálise fala muito da gente lidar com a falta. O que é a falta? Nós não vamos ficar satisfeitos completamente o tempo todo. Se fosse assim, gente, a gente não faria nada na vida. A gente não levantaria de manhã, a gente não comeria, não tenho fome, tá tudo ótimo, não vou comer, né? Não vou respirar, não vou fazer nada. Então, é a falta que faz com que a gente se mobilize a fazer coisas novas, que faz com que a gente se desenvolva. É a falta, ou é assim, a sensação de insatisfação, de querer algo novo, que faz com que vocês estejam aqui comigo agora de manhã, numa sexta-feira. Podiam estar fazendo outra coisa, mas não, se mobilizaram a vir pra cá, né? Então, acho que é importante você entender, né, que as coisas que são difíceis, que são, vamos dizer assim, né, às vezes desconfortáveis, elas são importantes e impulsionam a gente para dar uma mudança, uma guinada, sabe? Uma reviravolta, assim, na sua vida. Vejam, né? E aí, olha, eu vou dizer uma pequena situação que aconteceu comigo, né? E assim, quando eu falo de mudança, a mudança ela não tem que ser igual para todos. Isso depende da sua vida e depende do que é importante para você. Mas eu passei por uma situação muito desconfortável, é bem ruim, né? Que aconteceu aí foi quando? Há cerca de uns 2 anos atrás. Foi quando eu peguei dengue. E a dengue, né? Se vocês já pegaram dengue, devem ter visto o quanto que é muito difícil. Porque a gente fica assim, né? Um corpo muito cansado, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de beber nada, você não tem vontade de fazer nada. Aí você fica deitado, mas você fica deitado, o corpo, né? E o corpo, gente, é uma coisa interessante, né? Você fica só deitado, o corpo começa a doer, né? Pela própria dengue, mas meio por não estar se movimentando, por estar ali parado. E aí, o que aconteceu, né? Eu lembro que quando eu fui, né, que eu realmente descobri que eu tava com dengue, né, fui no hospital, eu tive a seguinte recomendação, que eu precisava tomar muito líquido, mas não era pra eu tomar refrigerante. E aí, que eu na época, eu não tomava refrigerante todos os dias, mas eu era a pessoa da Coca-Cola, basicamente, eu adorava Coca. E aí eu pensei o seguinte, nossa, né, vou ficar sem tomar Coca. Eu tomava todos os fins de semana. Durante a semana variava, mas nunca foi todos os dias. Mas eu tinha Coca sempre à disposição. E eu pensava o seguinte assim, né? Sabe aquela coisa, olha, comparativo que eu vou fazer, mas é a realidade. Da pessoa que bebe
bebe bebida alcoólica, né? Ah, quando eu tô feliz eu vou beber porque eu tô feliz, quando eu tô triste eu vou beber porque eu tô triste. Eu fazia muito isso com relação à Coca-Cola. Quando eu tava feliz, eu falava, nossa, tão feliz, preciso comer uma coisa. Geralmente era uma porcaria, né? Uma comida que não era saudável. E tomar uma Coca-Cola. Automaticamente vinha na minha mente a Coca-Cola. E era aquela, pensa, gente, era aquela assim, que fazia um processo. A Coca, ela ficava quase congelando, sabe? Era um ponto que você tomava e falava, nossa, que delícia de Coca. Porque eu gostava de Coca-Cola. Naquela época era algo que eu tomava. Isso já de anos, né? A Carol falou aqui, ó, eu passo isso com doce, sim. E o que aconteceu, né? Eu tomava coca, tava triste. Nossa, hoje eu tô tão triste que eu preciso tomar coca. Ou, nossa, eu trabalhei muito. Na época eu trabalhava em 3 lugares. Eu atendia na clínica, trabalhava no projeto social e foi a época que eu comecei a dar aulas também. E foi bem naquela época ainda, né, que eu peguei dengue, que eu tinha acabado de entrar, tava no tempo de experiência dando aula. Eu falei, nossa, precisei tirar testado. Sabe aquela coisa que você não quer de jeito nenhum e que acontece? Enfim, só que eu fiquei muito mal com a dengue. E aí eu pensei, não vou tomar coca, né? A coca não vai ajudar. Tomar água também era difícil, mas enfim, eu deixei, assim, eu fiquei tão mal que eu falei, bom, se a coca não vai ajudar, eu não vou tomar. E passou umas 2 semanas, quem teve dengue sabe que muitas vezes a gente sente os sintomas por muito tempo. Eles suavizam, mas a gente continua sentindo, às vezes, por muito tempo. Muito mais do que aquele período inicial que você fica ali, né, com esse resguardo. O que aconteceu? Eu pensei o seguinte, se eu conseguir 2 semanas, que pra mim era uma coisa, né, que eu não, né, mesmo em épocas anteriores, o máximo que eu tinha feito é tomar Coca zero, nunca aboli a Coca. Se eu conseguir 2 semanas, será que eu não consigo mais um tempo? Vou me testar, já que é a primeira vez que eu fico um tempo realmente grande, pra mim era grande naquela época, grande sem tomar Coca. Por quê, gente? Porque eu tinha noção, pra mim, tá? Não tô dizendo, não é uma coisa que você tem que mudar. Não tô aqui, né, levantando a bandeira contra o refrigerante. Pra mim era uma coisa que, como eu sentia que eu fazia muito, que eu meio que precisava da Coca, e eu não queria isso. Era uma sensação eu falava, poxa, era gostoso tomar Coca, mas não queria me sentir dependente disso. Pra conseguir lidar com aquilo que eu tava sentindo, né? E aí eu falei, não, eu quero tentar mudar, vamos lá. Isso que eu não vou propor a nunca mais tomar coca, porque isso é demais. Eu vou propor a fazer um pouquinho e tentar. Se eu voltar, voltei. Eu vou ver quanto tempo eu aguento. Esse foi o começo para eu me convencer a tentar parar. E assim foi, gente. E eu fiquei assim, foi 1 mês, e eu pensava assim, mas se eu já aguentei 1 mês, poxa, depois de 1 mês eu vou tomar coca? Não, eu vou aguentar mais um pouco. E é um processo, tá? Quando a gente fala de mudança de mentalidade, muda-se muitas coisas quando você muda uma ação. Porque eu deixar de tomar coca significava que se eu tinha lá um churrasco, uma festa, que todo mundo toma refrigerante, eu tinha que preparar meu próprio suco, ou comprar o suco, levar, que era uma coisa que no meu, inclusive, isso é uma coisa que eu vou falar também, no meu grupo social, as pessoas tomavam refrigerante. E elas, inclusive, tomam até hoje. Né? Então, se eu queria fazer a mudança, eu não podia esperar que eles parassem de tomar coca para eu não ver a coca e não ficar com vontade. E eu tive que fazer uma série de mudanças, de me organizar antecipadamente em eventos, de comprar o suco ou mesmo fazer. Porque aí também foi um processo. Comprava suco de caixinha, enjoava, era uma coisa que também não é muito saudável. Mas foi um caminho, né? Até chegar a um ponto em que hoje para mim fica um pouco mais tranquilo fazer isso. Mas o que eu tô querendo dizer, né, é que foi uma situação que eu passei desconfortável e que aquela situação, foi ruim, tá? Eu não tô dizendo que a dengue foi boa, que foi legal passar pela dengue, claro que não, foi um problema de saúde, foi muito ruim, não foi uma vivência agradável, não desejo isso pra ninguém. Mas que aquilo me fez... o lado bom, se é que a gente pode dizer isso, né? O lado bom foi que eu pude perceber que eu conseguia fazer outras coisas, que olha... Eu aguentei 2 semanas, porque eu vi que aquilo não ia ser bom pra mim. Eu passei tão mal de saúde que eu falei, bom, eu preciso. Isso vai me fazer mal. E eu fiquei com o sintoma da dengue mais tempo, né? Eu sentia falta de ar. Eu ia dar aula, gente, eu sentia aqui, sabe, um negócio aqui, ó. Um negócio aqui no peito, assim, que eu ia sem ar. E eu falo muito. Então, eu senti isso. Eu falei, não, ele falou que não era pra tomar refrigerante, eu já fiquei na minha cabeça, não vou tomar, né? Eu vou tomar água. Isso vai fazer com que minha saúde melhore mais rápido. E aí essa crença foi fazendo com que, ó, deixa eu mudar, conseguir um pouquinho, eu consigo mais.
A Sagélia falou aqui, ó, faz 7 anos que eu libertei desse vício, sim, que é um vício. Vamos ser sinceras, né? Eu não tô dizendo que todo mundo tem, mas no meu caso era uma coisa que eu já pensava naquilo automaticamente. Carol falou aqui, eu estou querendo essa mudança e vou conseguir, tô deixando aos poucos. Sim, eu também vou falar, Carol, no final aqui, minha Sharaine, vou falar no final pra gente pensar em algumas dicas que facilitam a gente a ter as mudanças. Mas o primeiro ponto, eu acho que é você refletir, parar, pensar, sabe? E pensar que você vai passar por um desconforto para ter um resultado diferente. Você vai passar, gente. Não é, se você está confortável, você não muda. Basicamente é isso. Está confortável, você continua do mesmo jeito, não tem por que fazer mudanças. Então eu tive uma situação muito desconfortável, muito ruim. Eu comecei a associar que o refrigerante não ia me fazer bem para minha saúde. E olha, que acho que dos anos, né, eu fiz várias mudanças de hábitos ao longo dos tempos. Eu gravei, inclusive, uma live no começo do ano falando sobre mudança de hábitos, né? E tá no YouTube, porque aqui que cortou, ficou deitado, eu tive que formatar, tá? Eu postei, tá lá no YouTube. Mas é uma live que é tudo que eu já fiz, né? Eu falei exatamente aquilo que eu já tinha feito. Então eu fiz várias mudanças de hábito, mas acho que o ponto inicial para eu começar minhas mudanças de hábito foi essa, que foi há 2 anos, foi em abril de 2019. Então faz um pouco mais de 2 anos. E depois disso eu não tomei mais refrigerante. E não pensem que até hoje eu não tenho pessoas que me ofereçam todas as vezes que me encontram. Você parou mesmo? Você parou mesmo, né? Sério, você não quer não uma coca? E aí é outro ponto, né? As pessoas elas se incomodam muitas vezes quando a gente muda. Então assim, gente, fazer mudanças exige uma mobilização em muitos sentidos da sua energia. Inclusive de rever a forma como você se relaciona com as pessoas e de lidar com o que as pessoas falam pra você. Então entendam, estar em situações de desconforto muitas vezes vai proporcionar que você saia do lugar que você tá, que pode estar, entre aspas, gostoso, mas não tá te trazendo uma qualidade de vida, não tá te trazendo felicidade, não tá te trazendo coisas boas e fazer, né, com que você acabe modificando essa atitude, modificando a forma como você se relaciona com as coisas. Bom, isso envolve uma outra questão, né? Quando a gente fala de situação desconfortável e eu falo para vocês a respeito, né, de mudança de hábitos, né? Quem é aqui da psico? A Sadiela falou aqui, ó, às vezes acontece a gente cheirar o copo, mas não bebe. Sadi, eu tento evitar até fazer isso. Nem cheirar eu não cheiro mais. Carol falou aqui, adorei. Obrigada, Carol. Bom, eu falo sempre da psicologia, né? Que assim, né, pra gente pensar de forma diferente na clínica, pra gente estar aqui. Gente, eu estou aqui, eu já falei isso em outras lives, eu era a pessoa que não tinha foto no WhatsApp. Porque eu tinha uma crença assim de que não, né, não vou lá, eu vou mostrar, e que foto que eu vou pôr. Eu ficava tão restrita que realmente as pessoas não iam conseguir nem me achar, não iam me descobrir, porque eu restringia toda a via de acesso pra pessoa saber quem eu sou. Né? Então, nós estamos falando de você se arriscar, de você se propor a fazer coisas novas. E quando a gente se propõe a fazer coisas novas, uma das coisas que a gente sente é medo. Medo, por quê? Está ruim agora, mas agora eu sei, né? Essa situação, eu sei o que esperar. Ok. E se eu tiver uma situação nova? Ok, pode ser. E aí a gente sempre pensa, né? Porque é a nossa cabeça. Pensamos nas situações mais catastróficas do mundo. Se eu sair desse relacionamento, se eu me propor, sei lá, tô falando aqui, né? Tô aqui nas redes sociais, isso é uma mudança também, né? Pra psicologia, tá? Na minha época, porque a faculdade não te ensina, na minha época não tinha nada de redes sociais, nada. Era assim, né? Tome o maior cuidado do mundo e não tenha nenhum contato com o seu paciente de nenhuma forma, só aquele ali no horário da sessão, ele não pode ver nada sobre você. É uma coisa muito restrita. E não é que hoje a gente vai ficar falando da nossa vida pro paciente, eu estou dizendo que o paciente ele pode ter acesso a informações que a gente passe, que possam agregar, né? Ok, porque isso faz com que a gente mostre o que a gente pode oferecer de valor para ele, por que aquilo pode ser importante. Então, essa mudança, ela vai dar medo, vai dar insegurança, porque assim, às vezes tá ruim agora, mas tá ruim de um jeito que eu já sei como funciona. E se eu tentar uma coisa nova, essa coisa nova, o estar ruim dela pode ser pior do que o que eu tô agora. E aí você se restringe e você fica com medo. E aí, gente, o que eu tô aqui pra dizer é o seguinte, você tem que fazer apesar do medo. O que você pode fazer? Dependendo da ação que você vai ter, você vai buscar estratégias para fazer essa mudança. Quero começar a empreender, por exemplo.
Poxa, isso é uma coisa que você pode estudar, você pode conversar com pessoas que já empreendem, você pode se preparar financeiramente para os riscos, né? Porque envolve risco. Empreendedorismo, ele envolve a possibilidade de você ganhar muito mais, mas envolve também a possibilidade de você, de repente, perder tudo, de repente não ter o valor que você teria do seu salário. Não é uma coisa com total segurança. Mas para se dispor a alçar esse voo maior, você tem que estar disposto a correr esse risco. Mas é um risco indiscriminado que você não vai tomar nenhum cuidado? Não! Você pode se programar, você pode estudar, você pode começar a fazer um processo de transição, que isso seja algo que aconteça aos poucos. Então esse é o processo que a gente tem que tentar ir fazendo, sabe, para conseguir superar esse medo. E pensar assim, do que eu tô com medo? Porque aí você coloca algumas coisas, né, que assim, racionaliza, a gente tem essa mania, a gente racionaliza, a gente coloca alguns critérios, mas e se eu fracassar? Mas e se eu perder tudo? Mas e se eu não ganhar o suficiente para me sustentar? É o que eu disse, não é fazer tudo da sua cabeça, assim, aleatoriamente, não é isso. Se você se organizar, se planejar, você consegue realizar. O que muitas vezes impede a nossa mudança não é só o medo de não ter o resultado que a gente espera, mas é a consequência de não ter esse resultado. O que eu tô querendo dizer? Muitas vezes o que te impede é a sua crença, porque você tem essa mentalidade, do que o que os outros pensam sobre você importa muito. Olha, essa é pra dar uma machucada. Muitas vezes a gente coloca uma série de discursos racionais, mas na realidade, o que te impede é você pensar assim, mas essas pessoas que eu convivo, elas são contra isso. Essas pessoas que eu convivo, elas, se eu não conseguir atingir o resultado, como que ela vai agir comigo? Qual que é a visão que elas vão ter sobre mim? E claro, a visão que a gente tem sobre a gente, né? A gente também tentou alguma coisa e não deu resultado de primeira, você vai ficar chateado, você vai ficar triste. E aí você tem que tomar esse cuidado, se policiar, que aquilo foi um processo. No processo nem sempre tudo vai dar certo. Mas o que é importante é você continuar persistindo. Você pode rever algumas coisas, mas que você continue persistindo. Então, o medo, ele é alguma coisa que muitas vezes paralisa a gente não dá devida atenção para ele. E ele às vezes não aparece de cara. Ele aparece com esse discurso da procrastinação, por exemplo, do perfeccionismo. Não, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer, né, quando tiver tudo pronto, perfeito, quando eu realmente souber isso, eu tiver total conhecimento. E o total conhecimento, primeiro que nunca ninguém vai ter, né? Não tem como. Temos um tempo de vida finito e que não dá pra gente saber tudo. Então não vai ter jeito você saber tudo. E outra, que tem coisas que você só vai aprender no processo, vai aprender fazendo. Então isso é uma coisa pra gente refletir, assim, que às vezes a gente coloca uma meta muito alta, muito distante, e a gente se exige demais, achando que tá sendo maravilhoso, né, porque eu tô deixando para depois, porque eu realmente quero fazer com cuidado. É digno o seu cuidado, é digno a sua atenção, né, o seu capricho ao fazer alguma coisa, o seu estudo, o seu conhecimento, mas tem que tomar cuidado para não deixar que isso se postergue num tempo muito longo, ao ponto de você não dar o primeiro passo e não começar a agir. E aí, assim, você vai ter esses prejuízos, né? Porque você não dá o passo. Você fica ali parado. E você acha que na sua cabeça, não, mas eu tô caminhando. Mas na verdade você não tá. Na verdade você tá ali se boicotando. Porque o que você faz? Você fica esperando. E aquela situação, ela não acontece porque você nunca vai achar que você tá suficientemente pronto. Nunca vai acontecer isso quando você se propõe a fazer uma coisa nova. Você vai ter que fazer e verificar, lidar com a forma como as coisas vão acontecer. Então, isso e a questão da preocupação com o que as pessoas vão pensar, eu acho que são coisas muito fortes que muitas vezes impedem a gente de fazer uma série de mudanças. Acho que uma coisa legal da gente pensar é que o que as pessoas dizem pra gente não é uma verdade absoluta. O que significa isso? Quando alguém vem e te critica, você precisa parar e pensar. Claro, reflita, não tô dizendo pra você achar que só você tá certo. Reflita. Mas verifique, será que o que essa pessoa está dizendo realmente se aplica a isso que eu estou vivendo? Ou essa pessoa, para ela pode estar certa, na cabeça dela ela está falando inclusive para te proteger, né? Na cabeça dela essa é a intenção dela. Mas às vezes ela tem um conhecimento que ela não viu alguma coisa que você já viu por ter estudado outras coisas.
Então você precisa se policiar e pensar, quem tá nesse grupo, pense, as pessoas que você convive mesmo. O que elas fazem, quais são as crenças delas e quais são os resultados que elas têm. Se você busca coisas diferentes, então você vai ter que lidar com o fato de que elas muitas vezes não vão concordar com o seu resultado, não vão concordar com a sua ação. E que elas vão passar a concordar quando elas virem o seu resultado. E pode ser que isso demore, tá? Pode ser que isso demore. Então você precisa tomar cuidado com quem são essas pessoas do grupo de referência que você tem. Entender que assim, elas estão falando muitas vezes para o seu bem, mas na prática elas não têm como te falar outra coisa porque elas não viveram isso. E se você entendeu que isso é importante e você acha que isso é válido, você precisa mudar mesmo assim, independente da opinião dela. Carol falou assim, eu todos os dias falo que vou caminhar, eu me saboto, eu não posso pensar, tenho que ir, porque se eu ficar pensando parece que a cabeça joga contra, é muito ruim. Ai, Carol, É porque assim, nesses dias de frio, quem tá aí, né, aqui onde eu tô, né, aqui em Bauru, pelo menos, tá frio. Hoje tá que não tá tanto, mas você acorda de manhãzinha, tá aquele frio, no fim do dia começa a ficar mais gelado. Exercício físico no frio é uma coisa que você tem que, se você quer se fazer mesmo, né, você tem que ir lá e fazer. Se você pensar, você não faz. Isso da caminhada é uma coisa. Falei pra vocês do refrigerante, dei esse exemplo também. E tô falando também com a questão de você empreender, de você fazer algo novo, de você abrir uma página no Instagram e começar a postar seu trabalho. Por quê? Porque é algo novo. Não é que todo dia vai ser gostoso e você vai estar afim. E aí entra a diferença, né? Entre a motivação e a disciplina. Às vezes, eu não tô dizendo pra ser radical, tá, gente? Pra você se forçar a fazer uma coisa que você não quer. Tô dizendo que você tem que procurar entender qual é o seu motivo, por que você quer fazer. Olha, é porque, né, você estipula ali, porque eu quero isso de resultado, porque isso é importante pra mim e tal. Então, não vai ser todo dia que você vai acordar animado, você vai ter que fazer apesar do frio, apesar de estar muito calor, também muito calor, às vezes não é gostoso, apesar de não ter o resultado no momento em que eu quero. Então, isso é um grande processo mesmo que a gente vai passar. Então, eu penso o seguinte, né? Você quer fazer uma mudança, as pessoas que você convive, todas, ninguém faz exercício. Já é um problema. Se você tá num grupo em que as pessoas fazem, é um pouco mais fácil. Vai depender de você, não depende dos outros. Mas essas pessoas podem te estimular. Se você tá num grupo em que as pessoas pensam diferente, você vai ter que trabalhar essa forma como você lida com a opinião das pessoas. E, gente, opinião das pessoas sempre vai ter gente pra dizer que não gosta de alguma coisa que você faz. Sempre, eu tenho até hoje gente que me sugere, toma coca, não quer tomar? E ok, a pessoa gosta da coca, sem problemas, eu gostei muito tempo. Né? Não tem problema, né? Mas se eu me proponho, eu não posso esperar que o outro faça junto comigo. E eu vou ter que lidar com o fato de que o outro vai achar meio chato, né? De repente vai achar que eu sou a chata que não toma refrigerante, tem frescura. Paciência, né? Respeito outros e espero que o outro me respeite também dentro da minha mudança, mas eu tenho que entender que a realidade de cada um é diferente. O que a pessoa pensa, o que é verdade pra ela vai ser diferente também. A Sade tá falando aqui, tenho conteúdo pronto e ainda não postei. Faz semanas que está pronto. Sade do céu. Poste. Isso é outra crença que a gente tem que mudar. Olha, eu nem tinha escrito isso aqui, mas eu tinha pensado que eu tenho um roteirinho aqui pra sempre lembrar o que eu falar com vocês, né? Isso com certeza é uma mudança de crença, né? Que quando eu falei da procrastinação e falei do perfeccionismo, a gente sempre ouve, né? O feito é melhor que o perfeito. E eu sigo uma pessoa que se chama Thaís Godinho, ela fala de organização, ela muda um pouquinho a frase. Ela fala, o feito é melhor que o perfeito não feito. Porque é isso, né? Óbvio que seria legal ser perfeito. Mas quando a gente coloca o perfeito é aquele que a gente não faz. Por quê? Porque nada é perfeito na vida. Nunca você vai fazer o perfeito. Porque não existe. Então, é melhor você fazer do jeito que você tem hoje, mas postar, colocar, do que não postar. E eu acho uma coisa importante, assim, para refletir, é você pensar, por que será que você não postou? E aí, vai ficar aqui para vocês fica aqui esse ponto, né? O que tá por trás de você não fazer? Por que você não postou? Qual é o conteúdo que você ia postar? Que aí eu já vou, né, te conheço e tal. Qual que é o conteúdo que você vai postar?
eu acho que esse conteúdo de repente vai fazer as pessoas pensarem, vai ser um conteúdo que, né, vai bater um pouco com as crenças das pessoas. Claro, você pode pensar num conteúdo estratégico, pensar o que vai realmente funcionar, mas às vezes é assim, eu vou me colocar lá e as pessoas vão ver um vídeo, né, que muitas vezes as pessoas postam texto. Para elas chegarem no ponto de postar um vídeo, porque como eu vou postar, e você posta, aí você vai gravar, e tem barulho, você fica meio travada no começo, é assim mesmo. Mas você tem que fazer, porque é no processo de treino que as coisas vão mudar, né? Então, algo pra gente ter que se exercitar, assim, se propor. Tem aqui a Carol falando que vai precisar sair, não tem problema, a gente, a live fica gravada, a Amanda também. A Carol falou, meu problema é pensar muito nos que os outros falam, né? Com certeza várias coisas precisam mudar em minha vida. Sim, Carol, exato. Depois você assiste a live gravada. A gente ficar pensando nisso, no que vai repercutir nos outros, é algo que faz a gente acabar se travando mesmo, se bloqueando. Sádio falou, vou postar hoje, eu quero ver, Sádio. Manda pra mim. Manda pra mim, pra eu ver que você realmente postou. Se comprometa aqui comigo agora, que aí você faz a postagem. Isso é outra dica que eu vou falar pra vocês, pra gente realmente conseguir a mudança de mentalidade, compromisso com outra pessoa. Mas é o que eu tô dizendo, você tem que olhar e verificar o que tá por trás da sua não ação, da sua ausência de mudança, da sua situação de conforto que você continua permanecendo. E isso eu disse, é para quem realmente quer mudança. Quem tá tudo ok, não precisa ouvir live, não precisa gastar tempo, vai seguir sua vida. Se você não tá satisfeito, você precisa fazer algo de novo. E é só quando você não está satisfeito que você cresce. Quando tá tudo bem, como eu já disse, você não vai fazer mudança nenhuma. E a opinião das pessoas, gente, lembra o seguinte. Tem outra coisa com relação à mudança que eu acho que é muito válido de você pensar. Pense, quando você tá num grupo, em geral esse grupo ele tem coisas que você se identifica. As pessoas têm crenças ou hábitos que você também tem, são meio parecidos, né? É difícil a gente estar num grupo que é totalmente diferente daquilo que a gente acredita, né? Não tem nada assim, nenhuma coisa próxima. Quando você se propõe, né, a fazer algo de novo, o que vai acontecer? Vamos pensar que o nosso grupo, tá todo mundo insatisfeito, vamos pensar com peso. Tá todo mundo insatisfeito, que queria ter uma alimentação melhor, fazer exercício, emagrecer, né, enfim. Só que todo grupo fala assim, ai, que difícil, mas não consigo, né, mas vou deixar de comer esse pão, mas vou deixar de comer gordura dessa carne, mas vou deixar de comer aquele doce, não consigo, tem jeito, sabe, e todo mundo fica, não sei se vocês já passaram por isso, todo mundo fica assim, mas eu não, e eu fazer isso na coca, né, não consigo, isso eu não consigo cortar, eu gosto muito, e é uma coisa assim, que tá todo mundo igual, você se sente bem, porque tá todo mundo numa situação ruim, mas estamos de bracinho dado, ninguém fez nada de novo, e a gente, assim, o grupo ele fortalece a gente nesse sentido de manter do mesmo jeito. Só que aí o que acontece na nossa vivência em grupo? Quando você se propõe a fazer diferente do grupo, o que vai acontecer? O grupo vai olhar e falar assim, epa, não é algo que a gente tem, você tá? Não é algo consciente. Mas o grupo olha pra gente e pensa assim, tá rompendo com o nosso acordo. O nosso acordo é todo mundo comer doce, comer gordura, tomar refrigerante, comer uma série de porcarias, comer bastante pão todo dia, se possível. Não tô demonizando o pão, mas tô dizendo assim, tô dizendo só do processo. Ok, são as crenças das pessoas. Mas o desejo delas era de ter um corpo diferente, uma rotina diferente. Quando essa pessoa vai lá e muda, o que acontece? Os outros olham e falam, olha, ela está tentando fazer diferente. E se ela consegue, isso significa que eu também conseguiria fazer. Só que eu quero dedicar esse esforço todo para mudança? Não. E eu vejo o outro fazendo, isso me incomoda. Porque é como se, fulano, você só não fez porque, né, você não quis, você precisa ir lá, você precisa se mexer. Fulana fez, você consegue também. Então, o que é melhor? Muitas vezes, eu boicotar o outro. Isso não é o que a pessoa faça conscientemente, tá, gente? Claro, pode ser consciente, né? Não estou dizendo que todas as vezes mas muitas vezes a gente não percebe. Por quê? Porque esse outro está colocando em risco a nossa crença enquanto grupo. Nossa crença a gente não está satisfeito, mas todo mundo se mantém da mesma forma. Alguém mudou? Poxa! E agora, eu vou mudar também?
mas eu estou disposta a arcar com o preço dessa mudança? E aí o outro tenta te boicotar. Então não é nem que você está fazendo alguma coisa errada, mas é que o outro, olhando você fazendo, ele se sente incomodado, porque ele queria fazer também, mas ele não consegue. Não consegue, não tem a disciplina necessária, e não é sempre que é disciplina, tá? Não é sempre que é disciplina. Eu volto a dizer para vocês não entrarem em radicalismo ouvindo a live, porque, ok, de repente tem questões emocionais que impedem essa pessoa de se mobilizar para agir diferente. E aí ela precisa fazer uma psicoterapia, tá? Então esse é o ponto. Não radicalizem que é só porque ela não quer. Não sejam extremos nesse sentido. Mas o fato é que se você muda, isso, o grupo que não está mudando olha para você e você incomoda. E você vai ter que passar por isso para conseguir perseguir, né, e persistir no seu processo de mudança. Então, não fique esperando que todo mundo vai te apoiar, não fique esperando que todo mundo vai entender aquilo que você está fazendo, ou que as suas crenças, né, vão fazer com que o outro mude a sua maneira de pensar. E o outro vai vir e vai te criticar. Olha, com relação... Eu sou aqui, né? Estou aqui gravando uma live com vocês. Eu estava ontem fazendo uma reunião com uma estudante de psicologia, mas ela não é da minha universidade, né? Ela é de uma outra, inclusive, né? Longe, né? Num outro estado, inclusive. E a gente estava conversando, eu falando para ela sobre até as postagens aqui, o quanto que muitas vezes esse é um assunto que vocês gostam muito de falar sobre divulgação, que eu vejo que vocês engajam bastante. Ela falando, olha, na minha universidade eu tenho professores hoje, né? A gente tem uma discussão sobre isso. Tem professores que dizem que acham absurdo, que não é pra gente postar. Ela falando assim, olha, eu fico pensando, mas se não for pra gente postar, se não for pra gente estar nas redes, é uma coisa totalmente contemporânea, como que a gente, né, vai encontrar as pessoas? Muitas vezes quem tá falando é uma pessoa que já tem uma determinada posição, já tem um determinado salário, ou já tem, se for pensar em clínica, uma clínica com pacientes já, né, de um tempo maior, um nome que as pessoas fazem indicações só pelo nome, ela não precisa se divulgar. É diferente, né? Então, assim, você vai ouvir, sempre vai ter gente para falar que o que você está fazendo é certo e outros para falar que está errado. O que você tem que ver, analisar, verificar as opiniões dessas pessoas, digo assim, os argumentos do que fazer, sabe? Se é correto, se não é. E ter a sua opinião própria, falar, não, eu vou fazer, vou tentar, vou verificar o resultado que isso dá e fazer. E as outras pessoas vão criticar. E às vezes a gente acha que todo mundo vai criticar, tá? Por quê? Porque a gente está se criticando. A gente supõe que as outras pessoas vão fazer a mesma coisa com a gente. Porém, posta lá, né? A Sade falou que vai postar, posta lá. E verifica se realmente o que você vai receber são várias críticas ou muito pelo contrário. Você vai receber, vai ser um feedback das pessoas, elas começarem a engajar, interagir, dizer que gostaram. E muitas vezes aquilo que a gente tem mais medo, assim, de postar, que a gente acha que vai ser uma coisa assim, ai meu Deus, né? É justamente o que causa a maior interação das pessoas e que é a coisa que ninguém quer falar. Não tô dizendo pra você ser só o polêmico, né? Que fala coisas assim... não, mas às vezes ninguém tá disposto a falar de algumas coisas que todo mundo sente. Se você coloca aquilo ali em palavras, isso vai mobilizar a pessoa de alguma forma. Então, não é fazer as coisas sem cuidado, mas é você começar a se policiar, se você não tá se cobrando tanto no extremo, que é justamente para você não sair do seu lugar. Isso é uma coisa legal, assim, da gente sempre refletir. Por que eu não tô fazendo? O que tá me impedindo? Qual que é a crença que eu tô por trás que faz com que eu não tome essa atitude, né? Não me mobilize para uma ação diferente? Bom, com isso, eu digo para vocês que vocês precisam procurar pessoas que tenham pensamentos e visões diferentes das suas. Por quê? Porque se você continuar com as mesmas pessoas, não vai ter mudança. Carol, vou abrir mão de conversar com as pessoas que eu conheço, minha família, meus amigos. Não, mas é que procure estar em outros grupos também, de pessoas que falem coisas que você acha um pouco estranha às vezes. Mas é importante às vezes ouvir uma coisa meio estranha pra gente começar a refletir. Falar de postar em redes sociais, pra mim no começo era estranho. Nossa, né, mas como? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Tá uma coisa esquisita. Mas eu ouvi, fiquei, nossa, mas na psicologia você fica com esse debate. Você fala, não, deixa eu ver. Deixa eu ir lá e ver qual que é o resultado que isso me traz, o que acontece. Então, são coisas assim, né, que você precisa estar com outras pessoas. E foi conversando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas que eu comecei a fazer uma série de mudanças, né, encontrando outros grupos, me propondo a
ouvir coisas diferentes. A pessoa vir e me sugerir de repente um livro para eu ler, que era uma coisa que eu nunca leria. Ah, deixa eu ver, né? Você fica com preconceito e fala, mas deixa eu ver. É assim, se propondo a se abrir para outras coisas, opiniões diferentes da sua. E se tudo for igual, não tem mudança de mentalidade. Você precisa se dispor a encontrar outros grupos. E às vezes é difícil. Só que agora com online, muitas vezes é o recurso que a gente tem. Agora né? Até para as pessoas que a gente é mais próxima, já é o recurso. Então, grupos de pessoas que estão dispostas a fazer coisas diferentes, tem vários. Basta você fazer uma pesquisa, você verificar com qual pessoa você se identifica mais e começar a tentar ter uma interação, porque isso é possível. O grupo fortalece a nossa mudança. Essa é uma das principais dicas, assim, pensando em mudança de mentalidade, participe de um grupo que tenha outras crenças, né, que de repente que te levem a crescer, que te levem a mudar, que falem coisas diferentes. Saia da casinha. Às vezes a gente fala de sair da casa, a pessoa que, nossa, ela saiu da casa, vai sair da casinha. Parece que é uma pessoa, um sentido pejorativo, né? Nossa, tá totalmente fora, falando uma coisa nada a ver. Mas às vezes o sair da casa, a gente pode olhar com outro sentido. Sair da casa significa sair daquilo que é confortável, daquilo que é rotineiro, daquilo que eu já tinha como referência e me propor a conhecer coisas novas. E nesse sentido vai ser importante você sair da casa, sim. Porque aí você olha para essas coisas novas e consegue gerar esse processo de mudança. Porque você vê outras pessoas fazendo. E aí aquelas opiniões das pessoas que dizem pra você que não vai dar certo, elas começam a não ter tanto peso. Porque essas outras fortalecem a opinião de que não é possível, né? Sim, vamos lá, vamos fazer. Ah, os outros, eles não sabem disso, eles não têm esse conhecimento. Por isso que eles agem assim com a gente, sabe? Deixem falar e vamos seguir. Porque aí você encontra essas pessoas que têm essas mesmas crenças que você. Então, a questão da divulgação que eu sempre falo, eu acho que é um processo de sair da casa, né? Eu acho que é um processo de você começar a se mobilizar, se propor a fazer coisas novas. E com relação a isso, eu tô falando da divulgação pela questão, né, dos psicólogos que me assistem, mas não só para psicólogos, isso serve para qualquer mudança de hábito que a gente queira implementar. Pare de esperar ou de focar somente nos resultados rápidos. O que significa isso? Isso é uma mudança de mentalidade, que a gente quer o quê? Resultado rápido. A gente quer, gente. A gente quer o quê? O prazer imediato. A gente quer ir lá e comer o doce e sentir aquele prazer na hora. É o nosso desejo. A gente é assim, lembra? O mínimo esforço. É isso que a gente quer. Mas para alcançar resultados mais duradouros ao longo do tempo, isso precisa de tempo. Não vai ser de uma hora para outra. Então, Carol, eu vou começar então a postar meus conteúdos no Instagram. Postei um mês. O que acontece no primeiro mês? Começo a gente tá super empolgado. As pessoas veem que a gente tá fazendo, tem aquela interação, né? No começo tem aquelas pessoas que vão vir, todo mundo vê, você postou um vídeo de apresentação, todo mundo assiste, quer saber o que você tá fazendo, aquela coisa da curiosidade. Depois, não são todas as pessoas que vão acompanhar tudo sempre que você posta. Por quê? Porque nem nós fazemos isso, vocês fazem isso. Se fizerem, são com poucas pessoas, não é com todo mundo que você segue, porque senão você fica no Instagram o dia inteiro e às vezes ainda não dá conta de acompanhar todo mundo. Então, é um processo, mas com a consistência, não desistindo e mantendo, os resultados tendem a vir a longo prazo. Então, não adianta você querer postar uma semana, posta conteúdo todo dia, faz live e tudo, pronto, eu quero que tudo dê certo nenhum paciente chegou. Não vai chegar com uma semana. Pode acontecer, mas é muito raro. Então, isso é a mesma coisa. Quando a gente vai começa uma alimentação saudável. Mas eu comi muito mais saudável e tudo mais, reduzi meu doce, mudei, né? Tô comendo salada, legumes, outras coisas. E não emagreci ainda, emagreci pouco. É o tempo. Você não teve esse corpo em uma semana. Esse corpo, ele se construiu ao longo de anos. E não vai ser agora que vai mudar de uma hora para outra. Então, a gente precisa, assim, segurar, assim, esse nosso impulso de tudo acontecer rapidamente e começar a entender que as coisas vão levar um tempo. É um processo e a gente precisa trabalhar com esse processo. Quando a gente pensar em desanimar, a gente tentar procurar um motivo maior do porquê que a gente se propôs a fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero ter uma alimentação saudável, porque de repente eu quero ter mais disposição para ficar com meus filhos. Por quê? Qual é o motivo? Esse motivo tem que te segurar na hora que você pensar em desistir. E às vezes você vai falhar, que todo mundo falha mesmo, não tem jeito. Quando falhar, ok, não deixar que aquela falha faça com que você desista de tudo. Mas é pensar que isso faz parte do processo e começar de novo. Por que será que eu falhei? Será que é porque eu não me programei? A alimentação.
Ah, eu não deixei, eu comprei um monte de porcaria e não deixei nenhuma comida saudável à disposição pronta. A hora que eu cheguei, que tava naquela correria, eu comi o que tava não se programou. Então, de repente, numa próxima vez, você se programa, você não compra mais uma quantidade grande de coisas que você sabe que não são saudáveis, porque se tiver, você vai comer. Que é difícil, aí você tá pedindo muito de você. Você tem que facilitar seu caminho. É igual com relação aqui a postagens. Facilite seu caminho, faça antes, não deixe para fazer tudo no dia. Porque vai chegar o dia que vai acontecer um imprevisto. Imprevisto é previsível. Em que sentido? Que vira e mexe eles acontecem, já é de se esperar que eles vão acontecer. Então você já tem que supor que uma hora aquilo vai acontecer e se precaver. Eu vou tentar deixar programado antes, né? Porque senão, se eu não fizer antes, vai chegar no dia, se acontecer qualquer coisa, eu não vou postar. E o compromisso, ele não é só com as pessoas, ele é com você também. Porque aí quando você não cumpre, você começa a desacreditar de você começa a achar que você não dá conta mesmo. E qualquer coisa que você vai começar nova, você pensa assim, nossa, mas eu já tentei antes, não deu certo, né? Ah, acho que não vai dar certo também, não vou conseguir. E isso faz com que você acabe se barrando e que você desista, porque você não tem mais confiança em você. Então, vamos pensar nisso, né? Quanto é importante que a gente faça essas mudanças e que elas aconteçam assim, né? Gradativamente. Pensar que o resultado ele tem que vir a longo prazo. O resultado não é só para agora, imediato, e o que eu vou fazer tem que ser só para esse momento. Não. Os resultados eles levam tempo, assim como que a vida que você tem hoje levou um tempo para se constituir e para estar sendo, né, da forma como ela é agora. E aí, gente, vamos pensar no seguinte, né? Superou essa questão dos resultados rápidos, né? De que só isso é importante, do feito é melhor do que o perfeito não feito, superando alguma dessas crenças. Outra que eu também queria dizer, né? Eu vou dizer aqui, só passando um tempinho aqui, mas vou colocar também, que foi uma coisa que eu me exercito sempre para tentar fazer, que é, faça o mais difícil primeiro. Faça o mais difícil primeiro. Tem trabalho da faculdade para fazer. Ai, tem aquele que é chato, difícil, trabalhoso. Faça esse primeiro. Por quê? Porque quando chegar no momento, se você fizer tudo que é o mais legal no começo, o momento em que você está com aquele pico de energia para conseguir fazer, você gasta com a coisa que é mais fácil. E na hora que chegar o mais difícil, você já está cansado, não tem mais energia, não tem mais motivação. E a tendência é você não fazer ou você fazer muito mal. Então, veja, qual é o horário do dia que você está com mais disposição? É de manhã. Tenta concentrar as atividades mais difíceis de manhã. As coisas que mais te desafiam, que mais vão fazer com que você saia da zona de conforto nesse período. Ah, de tarde, depois que eu almoço, fica um tempo, demora, assim, até voltar a render. Ok, coloca uma atividade bem tranquila, assim, fácil. Você precisa se organizar, pensar. Tem coisas que a gente faz que são mais tranquilas. De repente, escrever um post, gravar um vídeo é uma coisa que vai exigir mais de você, estabelecer um roteiro, o que você vai falar, uma coisa que exige mais, faça isso de manhã. Agora, montar uma capa, ok, né, para postagem, isso é uma coisa mais simples, você pode fazer isso no horário que você está com menos energia, né? E deixar aquilo que é o mais gostoso no final do dia, que você já está com menos energia. Então, você vai fazer porque aquilo é gostoso e é um pouco mais fácil. Então, lembre-se, tente, é um exercício, tá? Não é sempre que a gente consegue fazer, mas eu acho que é uma coisa muito importante, mudança de mentalidade. Faça o mais difícil primeiro. Se você fizer o mais difícil primeiro, você já sente que você já deu conta, isso até te estimula para fazer o restante. Sade tá falando aqui, Carol tá dando essa dica porque os trabalhos dela sempre são os mais difíceis. Não sei. Não sei se os meus são sempre os mais difíceis, sei que tá dizendo. Mas eu digo de trabalho, né? Tô falando de trabalho de faculdade, mas eu penso em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida mesmo. Tem coisas que exigem mais. Você vai estudar, é o que exige mais de você. Vai ler um livro teórico, é muito mais difícil, assim, exige mais de você do que ler um livro de ficção, né? Um romance, alguma coisa que você queira fazer. A leitura é um hábito extremamente importante, eu sempre recomendo isso. Mas tem níveis diferentes de leitura, tem leituras que exigem mais. Então você não vai deixar para fazer essa no horário que você já está quase dormindo. É pedir para se boicotar, é pedir para começar a ler e dormir. Não tem jeito. Então você precisa se conhecer e observar que tem coisas que, lembra, voltar, mas por que eu tô fazendo isso? Porque você não tá dando prioridade, porque você tem medo, porque você fica pensando que as pessoas vão achar quando você realizar aquela ação. Aí você fica criando desculpa, aí você deixa lá pro final do dia que aí você não vai ter energia nenhuma para fazer e realmente não vai fazer.
Mas a gente sempre se convence, porque a gente acredita assim, não, mas tá tudo pronto. Tá tudo em ordem, só falta fazer. Tá tudo bom. Quem já não viu uma desculpa dessa? Não, tá tudo em ordem. Tudo organizado, só falta eu fazer. Então não tá pronto. Você precisa ter ação, não é só pensar em como que as coisas vão se caminhar, né? A Maria Odete falando que amei todas as aulas de psicanálise com você. Ah, obrigada, Maria Odete. Psicanálise é maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar. Mas vamos pensar então, né, nessa questão. Mude isso. Essa é uma crença para você mudar, um hábito para você estabelecer. Tente fazer o mais difícil primeiro. É melhor, né? A Maria Odete falando, sempre faço difícil primeiro e realmente funciona. E eu acho que é o que a gente deve fazer. E quando a gente começa a não fazer, né, é parar e pensar. Por que eu não estou fazendo? Por que eu estou deixando isso para esse horário que eu sei que eu não vou fazer? Então, é a reflexão que a gente precisa fazer, esse exercício contínuo. E aí pensando, Carol, quero mudar minha mentalidade, quero mudar minhas crenças, mas como? Você falou tudo isso, mas como que eu faço para colocar isso em prática? E eu penso que tem algumas estratégias que facilitem essa mudança. Mas é claro que mudança de mentalidade é um processo complexo. Por quê? Porque bate de frente com coisas que a gente já tem enraizados na gente de muitos anos. Então, não é uma coisa assim simples, eu vou lá e troco uma roupa. Não, trocar uma crença é uma coisa que vai levar muito tempo. Então, você precisa tomar alguns cuidados para fazer essa mudança, para que aos poucos as coisas comecem a acontecer. Uma delas, né, que eu acho que facilita, é você começar com uma proposta de mudança por vez. O que significa isso? Não queira mudar tudo de uma vez. Isso é uma das coisas que quem trabalha com organização sempre fala, né? Que é um dos maiores erros de organização, é a pessoa que quer organizar tudo de uma vez. Por quê? Vamos pensar no sentido da casa. Só para vocês pensarem no concreto, a gente depois traz para essa questão mental. Quando a gente vai organizar a casa, claro, ok, tem pessoas que funcionam, tá? Mas vamos pensar assim nesse exemplo. A pessoa, ela decide que ela vai mudar tudo de uma vez. O que ela faz? Tira tudo do lugar, todas as roupas do guarda-roupa, tira tudo. Mexe em todos os armários e ela vai mudar tudo. O que acontece? No começo, estamos como? Empolgados. Que maravilha, vamos fazer essa mudança, vamos organizar tudo. E depois? Depois vai passando o dia, você vai ficando cansado. Aí você vai lá deitar na cama, né? Não tem cama porque tá com aquelas roupas todas jogadas, porque você tirou, mas mexeu em várias coisas ao mesmo tempo, não organizou. Parte o desânimo. E às vezes é aquilo que você vai, né? Só voltar tudo pro lugar do mesmo jeito ou pior, vai voltar mais bagunçado ainda, ou deixar num lugar amontoado. Então, essas mudanças, elas vão acontecendo aos poucos. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez só. Vai ser muito desgastante, vai exigir tanto de você que o que você vai fazer? No começo você vai fazer, mas quando essa energia passar, você vai desistir. E isso, gente, é o quê? São os exemplos de metas de começo de ano. O que é começo do ano? Ciclo novo, né? Quem estuda é o período de férias, então bora, né? Você tá descansado, você já terminou aquele ano, vamos lá, muitas vezes é período, né, às vezes férias do trabalho também, varia de profissão para profissão, mas dá certo de terminar, né? Tem um recesso ali nas festas. Você tá naquele gás, aquele pique, né? A sensação de tudo sendo novo. O que acontece? Você se propõe a fazer uma coisa, assim, mirabolante, uma coisa totalmente aleatória, fora do que você tá acostumado a fazer. E se você fizer isso, no começo funciona, mas depois não dá mais. Então, o que você tem que fazer? Começar aos poucos. Não adianta você começar, quero mudar minha alimentação, quero mudar, fazer exercícios, quero ler todos os dias, quero, sei lá, fazer uma coisa nova na minha profissão. Eu vou fazer tudo assim, de uma vez só. Não vai, você vai desanimar. E você vai ficar com aquela sensação de fracasso. De que eu não dou conta mesmo, tudo que eu começo eu desisto, não adianta eu começar. Então, não pode. Você vai fazer? Estipular uma mudança para você começar que seja uma mudança razoável. O que é razoável? Eu não vou começar a me propor a fazer, sei lá, 1 hora de exercício todos os dias se eu não faço exercício nenhum. Por quê? Porque vai ter um dia que eu vou falhar, eu vou ficar achando que por causa daquele dia que eu falhei não valeu. Então, o que você tem que fazer? Uma meta razoável. Olha, todos os dias é demais, mas se eu me propor, eu não faço nada. Se eu me propor a fazer
2, 3 dias por semana, já não é bem melhor? Ah, Carol, mas 2 dias por semana é pouco. Tá, mas você não fazia nada. 2 dias é melhor que nada. Começa com 2 dias. Por quê? Porque quando você conseguir realizar, a sua sensação vai ser de que você está dando conta, que você consegue, de que você é capaz, porque você está se mantendo. Com o passar do tempo, você vai ver que você vai conseguir fazer essas mudanças. Você vai ver que você vai aumentar os dias que você faz os exercícios. Você vai ver que você começa a mudar outros hábitos. Porque aí eu faço exercício, eu penso, poxa, mas se eu tô fazendo exercício, por que não mudar minha alimentação também? Aí você começa como? Comendo mais coisas saudáveis. Depois você reduz um pouquinho as coisas que não são tão saudáveis. Então vocês percebem que assim, é uma ação que vai fazendo, né? Que são os hábitos angulares. Uma mudança que você faz que vai repercutindo nas outras coisas também que você quer mudar. Então você precisa tomar esse cuidado, não faça tudo de uma vez, não queira mudar a sua vida radicalmente de uma vez só. Isso causa até uma desestrutura na gente. Começa aos pouquinhos. Quero fazer uma coisa nova. Primeira coisa, se é vamos pensar aqui, um psicólogo me assistindo, abrir sua página no Instagram de repente. Eu posto, Carol, mas eu sempre posto o texto escrito. Se propor, dessa vez eu vou gravar um vídeo. Né? Eu vou gravar um vídeo por mês. Carol, mas um vídeo por mês é pouco? Acho pouco. Acho pouco. Mas você não tá fazendo nada? Então, comece com um vídeo por mês. Quando você postar um vídeo, se for fazendo os outros, vai ficando mais fácil, você vai ver que você vai começar a fazer mais. Então, é um processo que você precisa ir trabalhando de começar de um determinado ponto e aos poucos as coisas irem se transformando também. Porque aí você mudou uma coisa, aquilo causa uma repercussão, uma mudança em outras também. Outra coisa que eu acho que é fundamental quando você quer... Eu falo de mudança de mentalidade, mas pensa, a mentalidade, a sua crença está relacionado com o hábito, o comportamento que você vai ter. Eu acho que é você se comprometer com alguém. Quero fazer uma mudança? Só você por você mesmo, a gente não... É engraçado. Que com a gente acha que é tranquilo a gente não fazer. A gente furar o compromisso que a gente estabeleceu pra gente. Pare pra pensar, quando a gente faz exercícios assim, por exemplo, né? Marca um horário com o personal e marca o horário só com você na sua agenda. Qual que é o mais fácil de você cumprir e não desmarcar? Em geral vai ser o personal. Você vai ter que fazer um carão, né? Ir lá e falar, hoje eu tô com preguiça, hoje não vai dar. Ele vai falar, não, mas que isso, tem que marcar, vamos lá, bora. Quando é só com você fala, não, você merece. Você merece, vamos lá, não faz não, deixa quieto, amanhã você faz. Não tem o que fazer hoje. Por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Então, quando você se compromete com alguém, a gente tem uma tendência maior assim a não falhar. Fala, poxa, mas eu vou falhar com o outro? Infelizmente, né? Só com a gente falha e não... De imediato a gente não vê muito efeito. A longo prazo, como eu disse, você passa a não confiar mais em você e tentar evitar fazer coisas novas. Certo? Mas de imediato, não, tranquila, é mais fácil você simplesmente não fazer e não assumir o compromisso. Então se comprometa com alguém. Carol, quero começar a estudar algo novo, uma coisa nova na minha área. Não é exatamente da minha profissão, mas eu acho que vai impactar na forma como eu trabalho. Ok, mas não sei, né, tal, fica aquela coisa, eu não tenho tempo. O tempo, o famoso não ter tempo. Isso também é uma crença que você tem. Você tem o mesmo tempo que todo mundo. Né? Sendo verdadeira. Você tem o mesmo tempo que todos. 24 horas por dia, né? 7 dias na semana, todos os dias no ano. O que você dá prioridade para fazer no seu tempo? Então, isso também é uma crença. Eu quero muito ler, mas eu não tenho tempo para ler. Tá, claro, pode ser momentos da sua vida. Vamos pensar, uma mulher que teve um bebê. Poxa, no momento inicial é extremamente difícil, né? Ela vai ter que se dedicar muito ao bebê. Tem mulheres que conseguem ler, mas elas não precisam ser o padrão para ninguém. Então, você tem que ser razoável. É o que eu disse, não ter extremismos. Quando eu tô falando as dicas para vocês. Mas muitas vezes é porque você... Eu tô dizendo o seguinte, no Instagram você passa, às vezes, 1 hora no dia. E você tem tempo, mas para ler o livro não tem. É a prioridade que você estabeleceu. Então, são coisas pra gente refletir. Que isso traz a bagagem das nossas crenças. Outra coisa que eu acho que pode facilitar muito, assim, para mudança de mentalidade, com certeza, eu já falei isso, mas eu vou reforçar mais uma vez, é a questão do grupo que você está fazendo parte.
Se você está num grupo, não precisa deixar de participar dos grupos que você já tem. Mas se esse grupo não está com essa mesma proposta, com essa mesma visão de fazer coisas novas, é um grupo assim um pouco engessado, né, que não se propõe a fazer mudanças, não vai sair coisa nova dali. Pode ser gostoso, pode continuar, não estou dizendo para cortar, mas participe de outros grupos, de outras pessoas que pensem coisas diferentes. O grupo fortalece. Do mesmo jeito que é difícil quando a gente está num grupo, a gente é o único, né? Parece que está remando contra a maré. É muito fortalecedor quando você está num grupo em que todo mundo está remando junto, né? E está todo mundo com o mesmo objetivo. Então, tem que sair, tem que ouvir outro grupo, tem que ouvir outras coisas, tem que ouvir outras teorias. Nas próprias teorias, né? Nas nossas teorias que a gente estuda, se propõe a ouvir teoria nova, se propõe a ver coisa nova. Né? Eu estudo psicanálise, mas vira e mexe, né? O que eu tenho estudado muito são coisas que eu nem dou na faculdade. Por quê? Porque são perspectivas que são tão novas que nem estão lá ainda, né? Para serem colocadas. Não foram ainda, não fazem parte ainda daquilo que a gente vai orientar todo mundo a fazer. Então, se propõe, esteja aberto para fazer essas mudanças, essas características novas, participar de novos grupos. E principalmente, abra-se para o novo. Quando ouvir alguma coisa, né? Deixa eu só pegar aqui o carregador. Quando ouvir alguma coisa que seja diferente daquilo que você está acostumado a pensar, reflita sobre ela. Não seja aquele que vai, assim, só desistir, né? Que vai só falar, não, para, isso não tem nada a ver. Se propõe a ouvir, é uma coisa nova, uma maneira nova, as pessoas estão dizendo que dá certo. Você quer esse resultado? A pessoa fez por um caminho diferente do que você imaginava? Tranquilo. Né? Se esse caminho deu resultado, será que não pode dar para você? É ético? É correto? Só é diferente do que você está acostumado? Se propõe, né? Vai lá. Tem que mudar, né? Tem que se propor a fazer coisas novas. Se não fizer coisas novas, os resultados novos também não vão vir. Não tem como a gente esperar, né, que as coisas continuem, que eu faça tudo do mesmo jeito e os resultados eles sejam diferentes. Bom, gente, vocês têm dúvidas, querem fazer algum comentário? A Natália aqui da Psicogram também falou aqui das aulas maravilhosas. Obrigada, viu? Agradeço a vocês pela participação. Pensar que as mudanças elas são um processo. E aí, só pra gente fechar, né, que eu acho que é importante ressaltar isso, tudo isso que eu tô falando é sempre a gente pensar, tomar cuidado para não ser radical, para você também não achar, ah, não, a Carol falou, eu não consigo fazer, olha só, é só ir lá e fazer. Não é. Não é só ir lá e fazer. A gente sabe as coisas que precisam ser feitas. Sabe aquela coisa? Vocês já ouviram essa frase? É uma frase que eu comecei a adotar muito, que é assim, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, primeiro, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Já começa desse princípio. E que não é porque é óbvio que a gente consegue fazer. Aí é um outro ponto. E às vezes o que impede a gente de fazer são essas crenças. E essas crenças, eu dei algumas dicas para vocês, mas vocês mesmo com as dicas, vocês não vão conseguir mudar. O que a gente precisa fazer nesse tipo de caso? Procurar um auxílio, que eu acho, né, fundamental, né, que é o que eu sempre trago para vocês, independente se você é psicólogo, eu sempre falo, gente, para nossa formação a gente tem que fazer terapia. Nós precisamos nos cuidar também. É você fazer esse processo, porque aí você consegue investigar quais são as suas crenças, por que elas estão tão enraizadas e por que você às vezes tem um medo tão grande que te paralisa na hora de fazer uma mudança. Por que esse medo está te paralisando? Porque às vezes tem uma questão sua mesmo, particular, que precisa ser trabalhada e que você sozinho não vai conseguir fazer isso. Então as dicas são para vocês fazerem tentativas, é para dar um chacoalhão, sabe? Para você começar a refletir, pensar em mudanças. Mas se você não conseguir fazer isso sozinho, porque realmente é difícil, lembre-se, você precisa buscar uma ajuda profissional. Para isso que nós estamos aqui, que nós estudamos tanto, que é para poder dar esses auxílios, porque as mudanças elas não vêm assim de uma hora para outra, rapidamente, porque a gente não se constituiu, não se tornou a pessoa que nós somos de uma hora para outra também, foi ao longo de uma vida. Então não se cobre fazer mudanças radicais, nada disso de uma hora para outra. Comece aos poucos e se não conseguiu, se você perceber que isso é uma coisa que te incomoda, mas sozinho você não está dando conta,
procure auxílio profissional, que eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, assim, para se cuidar mesmo, pensando em você. Certo, gente? Valeu aí essa reflexão? Espero que tenha sido coisa aí que tenham feito vocês pensarem, refletirem, né? E pensar, lembre sempre, né? É um processo, as coisas vão acontecendo gradualmente, mas vamos pensar aqui, né? Um pouco. As pessoas, eu tava ouvindo isso há um tempo em algumas aulas que eu tava assistindo, né? Eram aulas, inclusive, de filosofia, né? Que ela dizia assim, né? Que essa questão de mudança de hábitos e gostos e tal. Pense em você há 5 anos atrás, né? Que às vezes a gente pensa, ah, não, mas eu não vou fazer isso de novo porque eu não gosto disso, não tem nada a ver comigo. Mas há 5 anos atrás, você era exatamente a mesma pessoa, não tinha nenhum gosto diferente, nada que você mudou? Se tinha e você mudou, em 5 anos as coisas podem mudar, né? Tem pouco tempo relativamente, pensando em tempo de vida. Por que será que você não pode mudar outras coisas também? Os nossos gostos, eles não são tão enraizados a ponto de você, né? Que eu sou assim, que nada vai mudar. Não, dá pra mudar, dá pra gostar de coisa nova, estudar coisa nova, isso agregar. Então se abra, se permita, né? Se abra pro novo. Maria Odete falou aqui, agradeceu pelas dicas, anotou tudo. Obrigada. A Isa também falou aqui, muito bom. A Sade, valeu, sempre incrível. Eu que agradeço, gente. Se vocês tiverem sugestões para nossa série aí do que a faculdade não te ensina, mandem para mim, mandem por direct, mandem aí nos comentários depois que ficar da live, que eu já me organizo para fazer em um outro momento com vocês, na nossa próxima live, né, ou nas seguintes aí que a gente vai tendo ao longo do tempo. Certo, gente? Tenham um bom dia então, bom fim de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!